Ano passado, de cada 100 quilos de trigo produzido no Brasil, 54 saíram do Rio Grande do Sul. Nunca se colheu tanto trigo quanto nós tiramos por hectare. Em menos de 5 décadas, quintuplicamos a produtividade média do Brasil. A agricultura brasileira é movida à ciência e nós dominamos, como ninguém no mundo, como se fazer agricultura no ambiente tropical. A cada real que foi posto na Embrapa no ano passado, foram gerados R$34. AgroPlus, o seu podcast do agro. A nossa missão é trazer informações de qualidade com especialistas, pessoas com renome na área do agronegócio brasileiro, com experiência local, nacional e internacional, né, Rui? Buscando trazer, então, uma evolução e esse acompanhamento do nosso agronegócio brasileiro, que tanto se destaca não só no mercado interno, mas perante ao mundo também. E esse objetivo que temos de trazer um pilar de sustentabilidade social, ambiental e econômica. E para isso, nós estamos, então, recebendo um convidado especial que tem uma grande participação aí no mercado do agronegócio, né, com uma vasta e uma bagagem imensa no capital intelectual, mas também, né, Rui, na prática. Então, representando também uma instituição que tem muita força na pesquisa, no desenvolvimento e, de fato, na prática de soluções tecnológicas para o campo. Rui. Olá, pessoal. Nós temos hoje a satisfação de trazer aqui o Dr. Jorge Lemanski. Ele tem um histórico fantástico no agronegócio. E, Dr. Jorge, fala um breve histórico do seu currículo, se apresenta ao pessoal. Imagino que muitos que estão nos vendo, talvez, imagino que conhecem, mas muitos também não o conhecem. A abrangência do nosso programa, imagino que seja grande. Mas, enfim, se o senhor puder se apresentar para nós de maneira sintética. Olá, Rui. Olá, Diogo. Uma satisfação muito grande falar com vocês, né, que fazem o agro repercutir dentro do AgroPlus. Eu atualmente sou chefe-geral da Embrapa Trigo de Passo Fundo, mas sou filho de pequeno agricultor lá do atual município de Alegria, né? E sou de 1957. Atuava na roça, nossa propriedade lá, pequena propriedade do meu pai e de minha mãe. Nós trabalhamos 17 cultivos, né? Além de conjunto de animais, desde o leite, porco, cabrito, ovelha, galinha, ganso, pato, peixe, final, uma diversidade muito grande. Aos 11 anos eu fui fazer um ginásio, saí de casa aos 11 anos, né? Depois científico, daí vim em Passo Fundo fazer a faculdade de agronomia em 76, formei em 80. Primeira turma da Faculdade de Agronomia do Brasil de 5 anos, que estabeleceu os estágios curriculares de um semestre, daí essa prática se estendeu para as faculdades de Agronomia do Brasil. Formado em 80 aí na UPF, eu fui a 3 de maio, sempre no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde atuei em planejamento agropecuário até 1989, né? Fui vereador em 3 de maio, no período de 83 a 89. Daí me desloquei para o Mato Grosso, na Campo Novo do Parecis, fazer um trabalho. Em agosto de 89 fui para Barreiras, Bahia, onde fui superintendente de comunicação, pesquisa e educação cooperativa na Coopergel, até 93. Assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e acumulei a administração e finanças do município de Barreiras, de 93 a 97. Fui a Brasília e entrei na Embrapa Cerrados, onde trabalhei no núcleo de execução de tecnologia para Bahia, Goiás e Tocantins. E passei um período cedido à Câmara Federal também. Desenvolvi pesquisa de uso do biosólido ou de esgoto, aproveitamento disso na agricultura, na produção. Eram trabalhos com recuperação de pastagem degradada, cultivo de milho e soja, usando o lodo de esgoto. Foi de 2001 a 2010 este projeto, né? E retornei ao Rio Grande do Sul em 2014, em maio, onde assumi aí depois a supervisão da área de transferência de tecnologia,
a chefia adjunta de transferência de tecnologia na Embrapa Trigo de 2017 a 2021 e de maio de 2021 até agora, então, estou como chefe-geral da Embrapa, né? Essa é uma breve vivência, mas tenho, sim, intimidade muito grande com essa área de manejo e conservação do solo e da água. Fiz o mestrado na UNB em 2003, em setembro. Cursei cadeiras como aluno especial, foram 32 créditos em Política e Gestão Ambiental da Universidade Nacional de Brasília, né? E então tenho essa convivência e me agrada muito estar no campo, porque é na roça que as tecnologias têm que acontecer e estamos com esse propósito. Da Embrapa Trigo está festejando 49 anos, esse foi o primeiro centro nacional de pesquisa do trigo, criado em 28 de outubro de 1974. Né? A Embrapa foi instalada em 26 de abril de 1974, fechamos 50 anos, né? Agora em abril, estamos no ano do cinquentenário da Embrapa, e essa instituição que efetivamente, né, fez com que a gente pudéssemos dizer hoje que a agricultura brasileira é movida à ciência, com o Sistema Nacional de Pesquisa, a Embrapa, as unidades estaduais de pesquisa, as universidades, os institutos, né, e as empresas que produzem pesquisa. Mas ainda hoje no Brasil, grande parte da pesquisa agropecuária quem faz o investimento público, muito diferente da China, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e de todos os outros países do mundo desenvolvido. Tá? Então, esse é um escopo inicial da nossa forma de ver. Mas o agro e a pesquisa tem que acontecer no campo, e a Embrapa continua a dedicar todo o esforço à produção de trigo que o Brasil necessita. Muito bem. Queria aproveitar e fazer um convite especial, que se inscrevam no canal, curtam o nosso conteúdo, ative o sininho para que você possa estar, então, sendo relembrado cada vez que temos a oportunidade e o privilégio de receber profissionais, pessoas que têm uma grande inserção, né, Rui, no agronegócio, como cita o nosso convidado, o senhor Jorge Lemanski, chefe-geral da Embrapa. Né? A ciência, então, ela move a agricultura. Isso para nós é um privilégio ouvir que desde 74 até os dias de hoje, a Embrapa como instituição, né, pujante no Brasil, ela vem acompanhando a nossa agricultura e hoje com alta tecnologia ela está presente cada vez mais puxando frente aí aos indicadores e aos números, né, Rui? Senhor Jorge, eu entrando um pouco na pauta e que alguns indicadores que a sociedade às vezes não tem acesso, né, como a academia, as empresas ou algumas instituições e, enfim, de forma geral, acaba aqui recebendo muitas informações na ponta através da televisão, da internet, no boca a boca, mas é muito importante a sua presença no nosso podcast AgroPlus para reforçar algumas informações, indicadores da evolução, então, que a Embrapa, através de pessoas técnicas como vocês e toda a equipe, né, durante o longo de várias décadas, vem desenvolvendo, buscando uma missão, que é o desenvolvimento rural no Brasil e a segurança alimentar, que é um ponto muito importante. Então, o Brasil, o seu Jorge, já foi praticamente autossuficiente em consumo de trigo, né? E também já fomos os maiores importadores mundiais. Na última safra, batemos praticamente 10,6 milhões de toneladas de produção para um consumo de aproximadamente 12,4 milhões de toneladas. A pergunta é, quando voltaremos a nos tornar autossuficientes nessa cultura? Nós tivemos o período de 1986, 87, quando nós chegamos próximo à autossuficiência, né? E agora, este ano que passou, celebramos essa conquista coletiva da maior safra brasileira, né? Em 3,1 milhões de campos de futebol com lavouras de trigo, 3,1 milhões de hectares, e batemos, conforme os dados da Conab, 10,6 milhões de toneladas. A nossa expectativa é que, em menos de 5 anos, o Brasil sim chegue à autossuficiência do seu consumo. Ano passado, de cada 100 quilos de trigo produzido no Brasil, 54 saíram do Rio Grande do Sul, 5 de Santa Catarina, 33 do Paraná e 8 do que eu chamo Brasil Central. São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Que contribuíram, então, com 8% da produção, sendo 92% Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Há uma tendência de expansão diária no Brasil Central. Este ano que passou foram 297 mil hectares nesses 7 estados, né? Avança para 430 mil este ano. Rio Grande do Sul repete a sua área próxima a 1.500.000 hectares do ano passado. Veja, em 2019 era 935 mil hectares. Nós temos um saldo significativo, né? Santa Catarina deve cultivar 128, 129 mil hectares, sai de 138. E o Paraná sai de 1.176.000 hectares para 1.387.000 hectares. São os dados recentes do levantamento da Conab, que nós usamos como referência, né? Então, a expectativa, em função do ano que passou, as condições ambientais, em especial no Rio Grande do Sul, foram fantásticas, né? Nunca se colheu tanto trigo quanto nós tiramos por hectare. Nós tivemos casos em Sarandi, 133 sacas de trigo por hectare, né? Tivemos casos em Caibaté, com o BRS Reponte, 116 sacas de trigo por hectare. Esse trigo Reponte, por exemplo, de 7 anos no ensaio estadual, ele foi 3 vezes campeão de produtividade. Então, todos os materiais genéticos têm potencial para produzir acima de 6 mil quilos, acima de 6 sacas por hectare. Todos os obtentores, Embrapa Trigo, Biotrigo, Semevia, OR, né? Nós temos material genético. Aliás, diga-se de passagem, né? Em 1976, a produtividade média nossa era de 655 quilos por hectare. E esse ano que passou superou 3.400 quilos. Veja, em menos de 5 décadas, quintuplicamos a produtividade média do Brasil. E diga-se de passagem, temos o recorde mundial de trigo por hectare por dia. Tá? Eu estava em cima da colheitadeira do meu colega Giovanni Paé, no dia 14 de setembro de 2021, na fazenda do Paulo Bonato, filho do seu Egídio, lá no PADEP, em Brasília, né, cristalino, colhendo BRS 264, plantado em 14 de maio. 5 dias para germinar, 14 de setembro, 119 dias da emergência. 9.630 quilos por hectare. Em pivô central, numa área de 51 hectares. Tá? Não é canteiro, é área. Foram gerados, então, 160,5 sacas de trigo. Estudar 80,9 quilos de trigo por hectare por dia. A Nova Zelândia tem o recorde mundial por hectare. 289,9 sacas por hectare, porém em 317 dias. Que dá 54,8 quilos. Portanto, sobre esta unidade, trigo por hectare por dia, sim, o Brasil tem a grande vantagem comparativa de transformar a luz solar em alimento, fibra e energia, que é fazer agricultura para mim hoje. Sustentável. Né? Esse é o tema central. Nós, então, damos um salto sob o ponto de vista da ciência para chegarmos a essa excelência, tendo genética de qualidade, com um manejo eficiente para essas produtividades rentáveis. Mas, doutor Jorge, isso é o caso de alguns países do hemisfério norte, Alemanha, que até aqui o sul de Buenos Aires, né, onde que os trigos têm um ciclo extremamente grande, né, ciclos que passam de 6 meses, né, 8 meses, e nós, em contrapartida, nós temos a possibilidade, em função da nossa insolação, temperatura, né, conseguir produzir 3 safras por hectare, né? Então, isso aqui é o grande diferencial que o produtor norte-americano, quando vem visitar o Brasil, ele fica apavorado, né? Como é que nós conseguimos ser tão eficientes, produzir tantas safras na mesma unidade de área, né? Então, esse acho que é o ponto diferencial que muita gente, muito cidadão urbano, inclusive, não compreende, né? Da onde sai tanta produtividade, né? Essa eficiência toda, né? Esse conjunto de fatores que nos leva a ter toda essa produção por unidade de área, né? Que, em contrapartida, evita, inclusive, né, desmatamento, evita que nós invadíssemos outras áreas para produzir, né? Ou seja, eficiência, né? Sermos mais eficientes. Em 1986, o Brasil produzia 58 milhões de toneladas de grãos.
Levamos 17 anos para chegar a 100 milhões de toneladas, de 58 para 100 milhões. Levamos 14 anos para sair de 100 para 200 milhões de toneladas. Estamos levando 8 anos para sair de 200 milhões para 300 milhões. Nossa safra esse ano deve passar de 317 milhões de toneladas. E a nossa expectativa é que entre 5 e 6 anos chegaremos a 400 milhões de toneladas. Eu tenho acompanhado o rodado, em dezembro fiz um giro de 4.300 quilômetros rodando por Goiás, Minas Gerais e norte de São Paulo, Brasil Central. Em janeiro fiz uma outra expedição pelo Mato Grosso, por Uberlândia, Araguari, Perdizes, Uberaba. Há uma incorporação muito significativa das áreas de pastagens degradadas, que estão sendo convertidas para lavouras, recupera a pastagem, né? E é muito significativo. E eu rodo nesse trecho há mais de 25 anos. Né? Eu passei 25 anos no Brasil Central. E a gente vê pulsar isto. Vamos um exemplo. Uberaba era uma grande município de pecuária. Hoje o município de Uberaba tem 90 mil hectares de soja e 110 mil hectares de cana compondo o sistema de produção. Apenas um exemplo. Então, esta é a revolução que está acontecendo neste momento no país. O Brasil Central pulsa. Porque nós tivemos, vou usar dados do IBGE, nós temos ao redor de 225 milhões de cabeças de gado. Sinaliza 180 milhões de hectares de pastagens, que foram em tese cultivados, mais 16 milhões de pastagem nativa. Nós temos 225 milhões de hectares. Qual o cenário estratégico que o Brasil está trabalhando? Chegar a 50 milhões de hectares em pastagens cultivadas e recuperadas, ampliar o rebanho nesta mesma área de hoje de 225 milhões de hectares, 225 milhões de cabeças, nessa mesma área de 150 para 365 milhões de cabeças de gado, e esses 30 milhões de hectares que eram pastagem entrada na produção, gerar mais 100 milhões de toneladas de grãos para alimentar o Brasil. Este é o movimento que está acontecendo neste momento no país, sem necessidade de desmatar um único metro quadrado, aplicando a tecnologia existente. O Brasil tem condições de triplicar a sua produção. E daí, Rui, este é o aspecto que gera inquietação e um conjunto de questões que explicam determinadas narrativas mundiais, no sentido de que o Brasil, por ter 10 a 14 horas de luz solar por dia, por dominar as proporções da ciência do fator clima, do fator planta com genética e do fator solo, por manejar nutrientes nas proporções adequadas, por ter os fatores protetores e promotores da planta, com o domínio de toda esta ciência que levou para o mundo, por parte da Embrapa, mais de 1.000 técnicos que voltaram e adaptaram a agricultura temperada para a agricultura tropical, e hoje nós sermos parte da solução desse hemisfério mais tropical e subtropical para gerar os alimentos que estamos gerando. Então, essa é a explicação. A agricultura brasileira é movida à ciência e nós dominamos, como ninguém no mundo, como se fazer agricultura no ambiente tropical e subtropical do mundo. Senhor Jorge, nessa linha de raciocínio, vou trazer aqui aquela palavra que o senhor citou no início também, que nós vivemos uma revolução agrícola e o Brasil ele é protagonista de fato, né? E a sociedade, vem repetindo sempre, ela não tem tantas informações que deveria ter. E aí vem ao encontro de algumas narrativas internacionais,
O senhor trouxe também um outro dado muito importante que nós pesquisamos anualmente, enfim, né, que é o resultado da nossa colheita brasileira, que vai aproximadamente acenar um fechamento de 317 milhões de toneladas de todos os grãos, né? Então, com a sua experiência e todas essas décadas transitando pelo Brasil inteiro, né, a gente fica até imaginando assim, o seu acompanhamento de toda essa evolução, e é bem importante que as pessoas também entendam, né, que esse nosso crescimento exponencial ele é sustentável e consciente, como o senhor cita, né, a ciência ela vem então a pesquisar, estudar a melhor forma de você usar os recursos naturais de forma consciente para que você tenha resultados não somente financeiros, mas de fato primeiro os resultados ambientais, biológicos, enfim, de segurança alimentar. E esse ponto, né, trazendo um feedback também e a nossa admiração da instituição Embrapa e do alto capital intelectual dos seus técnicos, enfim, e a sua forma de conduzir. Então, nessa ligação das 317 milhões de toneladas, eu pergunto para o senhor, assim, mais ou menos quanto é que eram esses números há 10 anos atrás, só para o pessoal entender que hoje o Brasil ele é o maior preservador, né, natural na sua agricultura, nas pastagens, nas áreas de reflorestamento. E a que impacto nós crescemos, né, nessa distância a chegar a 317 milhões de toneladas, mas com áreas, como o senhor cita também, áreas que muitas vezes elas são convertidas de forma sustentável, né, a nos trazer, então, a questão do carbono, plantio direto, então, benefícios. Eu chego até a discutir em alguns momentos assim, com algumas pessoas do tipo, vamos comparar uma árvore, né, lá na casa da nossa vovozinha, lá na infância, e um pé de soja, trigo ou milho. Né? Nós entendemos que é um vegetal, que ele também faz fotossíntese. E às vezes a sociedade parece que ela separa uma árvore de um pé de trigo, um pé de milho. Né? Então, qual que é de fato, né, a essência da fotossíntese, a função daquele vegetal em contribuição, né, ao oxigênio, né, ao sequestro de carbono. Então, a gente percebe que a nossa agricultura ela está muito na frente, mas, de fato, as informações não chegam na ponta final como deveriam, né, seu Jorge? A agricultura é um processo, né, e é complexo. Né? A agricultura não é resultado de um produto milagroso. Né? Tem muita ciência por detrás disso. Eu poderia sintetizar em alguns aspectos. Por exemplo, eu iria um repórter de entre 1560 e 1600, né? Primeiros cultivos de trigo aí, que ele tem registro no Brasil, né? Lá já se reportava de 1 grão de trigo pelo perfilhamento chegar até 800 grãos de trigo. 1 grão de soja posto no chão, em 120 dias chegar a 95 grãos de soja. 1 grão de milho posto no chão gerar 727 grãos de milho. Não existe algo de tamanho crescimento, de tamanha proporção que se possa ter. Mas vamos então usar os fatos, os dados dessa questão carbono. Muito bem. O ensaio realizado de 2015 a 2018, aqui em Brasília, na Fazenda do Palmares, com as torres de fixo de carbono, conduzido por 10 cientistas da Universidade de Santa Maria e da Embrapa Trigo. Cito da Embrapa Trigo, o Geneide Almagro, José Maurício Fernandes e o Anderson Santos, o Gustavo Vieck, da Universidade de Santa Maria, físicos, matemáticos, engenheiros agrônomos, das ciências agrárias, né? Sim. E qual é o resultado? Trigo plantado no dia 9 de junho e colhido no dia 9 de outubro. Fez um sumidouro de 1.274 gramas de equivalente de CO2 fixado no chão e o grão levou 520 gramas. Um saldo, se botar por hectare, de 7.540 quilos de equivalente CO2, que, neste período, a cultura do trigo fixou. Fixou. Impressionante. Com a fotossíntese, a concentração, o CO2 da atmosfera, aquele carbono, entra pelo estômago da planta e vai até a raiz
o fotoassimilado e é fixado no chão. O que a planta, ao crescer, larga o oxigênio para purificar o ar e gera o alimento, a fibra e a energia como resultado. Esta é a equação mais relevante da humanidade, chamada fotossíntese, que nós aprendemos nos primeiros anos de escola. É isso que passa. Ora, o pousinho, intervalo entre o plantio do dia 30 de outubro a 15 de novembro, emitiu 172 gramas de equivalente CO2 por metro quadrado. A soja plantada em 16 de novembro, 887 gramas, fixou, mas o grão levou 884, até o dia 24 de março. E de 24 de março a 8 de junho, para fechar o ano, o pousinho emitiu 400 gramas. O que nós podemos afirmar com isso? O sistema sucessão soja-trigo no Rio Grande do Sul, avaliado com as torres que tem aceitação internacional, né, fixou 1.850 quilos de equivalente de CO2 por hectare no ambiente em Carazinho em 2015. Agora, o grande salto foi dado pelo quê? Pelo trigo, e mostrando que o pousinho ele é prejudicial ao ambiente por emitir CO2 para a atmosfera. E o que nós da Embrapa Trigo estamos trabalhando por isso? Junto com a CCGR, junto com outros atores do agro. Ora, nós criamos a possibilidade da terceira safra para fazer 365 dias com plantas que remuneram. Nós plantamos uma cevada, colhida a soja, dia 11 de março de 2020, em 32 dias estava espigada, uma cevada ultra precoce. Em 75 dias eu tinha 4.500 quilos de matéria seca, silagem grão leitoso, que pode poder nutricional para ser convertido em mais de 5.200 quilos de leite, num período que o Rio Grande do Sul não tem plantas, há um vazio que pode ser ocupado e que eu produzo o alimento no outono. E em 99 dias foram 2.100 quilos de grão que pode compor ração. Neste ano foram 53 sacas por hectare colhidas ali em Panambi, desta mesma cevada que já está em oferta dessa próxima safra, para ser parte dessa intensificação sustentável, isto é, 365 dias por ano, nós tendo plantas que remuneram. Veja, nós plantamos uma cevada também, BRS Corbel, no dia 11 de março, e foi colhida silagem grão leitoso em 8 de julho. Potencial nutricional, silagem grão leitoso, matéria seca, de gerar 9.900 quilos de leite por hectare. Botamos no triticale em 9 de julho, colhemos em 27 de outubro, 15.670 quilos de leite, a conversão potencial nutricional. O que é isso? É o equivalente, em 230 dias, a 262 sacas de soja. Eu posso fazer mais dinheiro no outono e inverno do que no próprio verão. Essa solução tecnológica está pronta, precisa ser escalada para transformar a economia do estado do Rio Grande do Sul. E olha só que coisa interessante isso que o senhor comentou. A questão do pousio, né, de não ter nada no inverno. Se nós olharmos a agricultura do hemisfério norte, né, olharmos a agricultura da Europa, que aponta muito nós como sendo destruidores, né, eles só têm uma safra por ano, eles têm pousio, o solo deles congela no inverno, né? Então, a questão das emissões, nós como produzimos muito mais fotossíntese e nós nem entramos ainda na questão da integração lavoura, pecuária, floresta, né? Onde que nós temos índices positivos, né? Nós temos além da agricultura de baixo carbono, né? Toda essa questão da neutralização, né? E então
esse é um ponto que nós acho que temos muita dificuldade de trazer essas informações, e que bom que o senhor está trazendo e levantando essas informações para o nosso público, né? Que os nossos concorrentes não conseguem fazer isso, dadas as limitações do clima, né? Dadas as limitações do frio, que congela o solo, né? E não permite mais que uma safra por ano, né? E nesse... Efetivamente, nós temos um grande desafio no Brasil, né? E a Embrapa está com plena consciência e responsabilidade assumida para nós reportarmos, através de trabalhos científicos, em publicações de caráter internacional, as linhas básicas deste processo da agenda de carbono. Para este aspecto, que será restritivo para acesso de nossos produtos ao mercado, né, nós fazemos. Porque uma parte dessas agendas tem sido com dados de outros países que atribuem ao país, mas nós estamos buscando intensificar, e para isso precisamos de investimento da pesquisa. A pesquisa no Brasil, basicamente, ainda é pública. Os países desenvolvidos, China, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, a iniciativa privada é que a grande pesquisadora, o poder público faz a pesquisa aplicada, pesquisa básica, mas a atividade privada o faz. No Brasil, nós não temos ainda esta cultura, precisamos ampliar esse aspecto. Agora, o Brasil, não adianta nós espernearmos, nós temos que gerar as informações, reportar essas informações científicas em publicações que tenha representação internacional para esta certificação, rastreabilidade dos nossos produtos, porque com isto nós apaziguamos os nossos clientes externos e efetivamente fazemos o papel para que não tem saída. Produção com sustentabilidade é o único caminho para a segurança alimentar dos povos. Muito bem. Nessa linha, estamos recebendo um convidado especial, então, no debate do AgroPlus, chefe-geral da Embrapa Trigo, o senhor Jorge Lemanski. E nessa linha da sustentabilidade, ao qual nos alegra muito, senhor Jorge, nós temos alguns programas anteriores que citamos pontos também da questão sustentável. No programa anterior, né, Rui, nós conversamos com uma doutora em solos que está nos Estados Unidos. Então, o programa ele foi desenvolvido, né, com essa pauta, agricultura americana e agricultura brasileira. E lá ela cita, né, o que vem ao encontro da sua pauta sobre pesquisa. Lá nos Estados Unidos, a cada $1 investido em pesquisa, ele retorna para a sociedade $20. Então, isso já é um indicador efetivo. E muito interessante nós pautarmos isso para que a sociedade, as empresas, as instituições e os governos possam cada vez mais entender que ela precisa ser mais injetada, como no nosso país, essa agricultura, né, de alto potencial, a pesquisa ela vai alavancar cada vez mais. Eu cito também uma outra pesquisa que eu acompanhei no final de 2018, a FAO, juntamente com a FGV daí aqui no Brasil, reportando os dados e os números, né, os indicadores. Se projetava nós termos uma colheita de 300 milhões de toneladas no ano 24, 25. Então, veja só, até vou fazer uma pergunta também, enquanto, né, uma longa data na Embrapa, eu percebo, né, que vários números, indicadores e metas dentro do agronegócio nós atingimos antes. Então, o que quer dizer isso? Nós atingindo 317 milhões de toneladas no ano 22, 23, sendo que uma grande instituição, né, fora do país, a FAO, e daí junto com o FGV, reportando dados com riscos, enfim, mensuráveis, né, bem pés no chão, como diz o gaúcho, né, e nós atingimos isso muito antes do prazo. Então, acho que a grande expectativa, como que o senhor vê, né, acredito que o senhor também deve ter vivido isso muitos anos, né, de atingir várias metas antes, né, dos determinados períodos estimados. Acho que essa é a agricultura brasileira, né, nesse aspecto. E a Farsul, juntamente aí com outras entidades, vem desenvolvendo, né, o evento
E aqui no Rio Grande do Sul, 2 safras, a Embrapa, o senhor, né, sempre participa, enfim, faz o seu discurso lá. Para nós é um privilégio, conhecemos pessoalmente lá no evento em Sarandi, semanas atrás. Então, acho que é a grande, né, força da união das empresas, sejam elas, né, tivemos lá, então, empresas multinacionais, instituições brasileiras, instituições de nível nacional, estadual e regional. Como que o senhor vê isso, então, essa união das instituições para acolher os produtores rurais e trazer essa pesquisa à tona, né, que, de fato, ela precisa estar na prática? E como que o senhor também entende, né, esse grande crescimento do Brasil, praticamente na totalidade das vezes, atingindo resultados antes do tempo? Muito bem. O programa 2 safras, nós estávamos em Porto Alegre no dia 20 de janeiro de 2020. O chefe da unidade era o Oswaldo Vieira. E tivemos um encontro em Porto Alegre com o Rogério Kerber, onde nós identificávamos as restrições do milho para o suprimento da cadeia de suínos e aves. Veja, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina demandam 14 milhões de toneladas de milho para dar de comer para essa agenda de aves de corte, poedeiras e também de suínos. A saber que a parte de animais é a primeira indústria do Rio Grande do Sul, a saber que fábricas de ração são a segunda indústria do Rio Grande do Sul. Extremamente relevante. E, passado esse aspecto, no dia 10 de fevereiro, nós reunimos aqui a BPA, reunimos Alibem, JBS, BR Food, Frigorífico Nova Araçá, Asgave, aqui na Embrapa Trigo, junto com a Embrapa Suínos e Aves, mais Cotripal, Cotrizal, Cotricampo, Cotribá, para um diálogo negocial para o uso de cereais de inverno na composição de ração, como parte de mitigar, de equalizar essa dificuldade de suprimento de milho. Passado esse ano, 17 de março, houve pandemia. Daí, em agosto, nós tivemos reunido com o ex-ministro Turra, presidente, então, da ABPA e do Conselho de Administração, em 20 de agosto, o presidente Turra, ex-ministro Turra, saiu de executivo da ABPA para o presidente do Conselho. E em 15 de dezembro de 2020, nós fizemos uma live para 54 atores do agro, tratando essa questão de suprimento dessa cadeia. Em 26 de janeiro de 2021, então, o governador do estado, por 2 dias, Hernani Polo, chamou para o lançamento de um programa de uso de cereais de inverno, otimizar o uso de cereais de inverno, no Palácio Piratini. Dia 10 de março, o ministro Turra, junto com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, começamos a interagir para construir daí a agenda do 2 safras. Resultou em 2 safras, mais produção o ano todo. E daí, nesse mesmo ano, fizemos uma capacitação de 102 consultores técnicos de grãos do Senar, em 5 módulos aqui na Embrapa Trigo, via online. E começamos as unidades demonstrativas acontecendo em 6 municípios com os consultores do Senar. E daí, em 2022, realizamos 10 seminários em 10 regionais das 13 dos sindicatos rurais do Rio Grande do Sul, capitaneados, financiados, organizados pelo Senar, com patrocínio também da Corteva, e 14 organizações do agro compõem os componentes dessa agenda do 2 safras hoje em andamento, indo agora para o quarto seminário, que deve de acontecer lá na região de Bagé, em Aceguá. Depois vem Camaquã, vem Uruguaiana. Estamos agora na segunda rodada dos seminários 2 safras, nesta agenda que, veja, 2019, apenas 9% do território gaúcho
era utilizado com grãos em relação aos cultivos de grãos de verão, que ocupavam 8,17 milhões de hectares em 2019. Né? Ora, se nós já chegamos a 20% no ano passado de cultivo com grãos no outono e inverno. Se nós chegarmos a 40% de cultivo de grãos, daí é o estudo do Antônio da Luz, da equipe da Farsul, isto introjeta, acrescenta na economia do Rio Grande do Sul 32 bilhões de reais, impactando na ordem de 7% do PIB, Nossa. dinamizando a economia do Estado. E esta agenda com cereais de inverno, como eu já mostrei, o trigo, os cereais de inverno são descarbonizantes, é o que a gente chama de intensificação sustentável, que estrutura o solo para maior reservação de água nos macroporos, microporos e criptoporos, nos agregados de solo, ampliando a resiliência aos estresses hídricos das estiagens, isto é, ao mesmo impacto de déficit hídrico, eu terei estabilidade ou ganhos de produção, reduzindo a necessidade da irrigação, melhorando a oportunidade da produção. Essa é a intensificação sustentável, estruturadora de solo, que dará maior resistência, isto é, maior ganho de produção em anos bons e menor perda em anos ruins. Sim. E efetivamente gerando bem-estar, habitabilidade. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul com o Duas Safras. É isso que também está acontecendo no Rio Grande do Sul com a agenda da Rede Técnica Cooperativa na Operação 365, junto com a Embrapa Trigo, com a Universidade de Santa Maria, com a Universidade do Rio Grande do Sul, com o Banrisul, com os atores, são 10 cooperativas que foi feito um piloto, há 3 anos nós estamos trabalhando nisso. Tivemos no dia 17 de março a capacitação de mais 18 cooperativas entrando no Smart Coop nessa agenda, foram 97 assistentes técnicos de cooperativa, e no próximo dia 10 estaremos em Cruz Alta, fazendo mais uma leva de capacitação para esta agenda rodar. E esta operação 365, nós temos 10 indicadores de índice de qualidade de manejo já avaliados nesse piloto, é uma outra revolução que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e já serviu de referência para que o Ministério da Agricultura, no Plano Safra, contemple quem usa o cultivo de grão no outono e inverno, quem faz a recuperação do solo com a capagem necessária. E quem planta em contorno, que é a prática milenar de altíssimo impacto e de baixo custo para o controle da erosão, tem a possibilidade de um crédito mais adequado. E já tem cooperativas que, tendo esse índice de qualidade de manejo fazendo, eles sabem que seu associado terá menor risco de quebra de safra. Exato. O que é que nós estamos caminhando? Para que quem oferece menos risco tenha um seguro diferenciado e que a gente estabeleça, então, menor juro pelo menor risco, menor custo da taxa de seguro, isto é, inaugurarmos o direito premial de quem faz bem as boas práticas agronômicas. Isso é bom. É isso que está se trabalhando na Operação 365, né, que é outro modo de... Possivelmente isso converge também com o Duas Safras. Todas essas questões estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e nós, as 4 unidades da Embrapa, são parte dessa agenda estruturante com soluções tecnológicas que impactam o agro, gerando menos risco para os anos ruins e maiores ganhos nos anos bons para a economia, com sustentabilidade, produção com sustentabilidade, gerando liquidez econômica e, evidentemente, gerando o bem-estar da sociedade gaúcha. Doutor Jorge, nós temos hoje a evolução
dos biodefensivos, biofertilizantes, num ritmo assim de 50% a 60% ao ano, né? Então, o Brasil é um dos países no mundo que mais está adotando esse tipo de tecnologia inovadora. Há pouco tempo, nós começamos a ter determinados fungicidas biológicos registrados, né? E eu mesmo, como produtor rural, já estou usando na minha lavoura fungicida biológico, né, para controle de mancha foliar. Nós comentamos antes da abertura do programa algumas limitações com relação à evolução do trigo no centro-oeste, a região norte, com relação à Bruzone, a região sul do Brasil e em especial o mundo inteiro, produtor de trigo com relação à giberela, né, em que a genética talvez seja uma das ferramentas mais importantes para vencer essas duas importantes doenças. E vou colocar nessa pergunta um terceiro complicante, talvez uma virada de chave para nós dar saltos de produção parecido com os números da Nova Zelândia, do recorde mundial de 280 e tantas sacas por hectare, que seria a transgenia, que o termo está errado, que seria a edição gênica, né? Que seria mexer nos genes da planta de maneira que ela não passe por estresse de ambiente, né? Seja seca, seja alumínio tóxico, seja outras situações de produzir etileno, enfim, né? Essa situação da transgenia, o que o senhor imagina de nós sim dar salto de produção, né? Como foi no passado, de evoluir de 600 quilos por hectare a coisa de mais de 3 toneladas por hectare de média. O que o senhor imagina? 5 anos, 7 anos, né? Porque nós já temos em soja e também já temos alguma coisa em trigo. Dá uma explanada para os nossos ouvintes, o que o senhor imagina para o futuro, que vai ser não só a questão dos biológicos, da evolução dos biológicos, como também da questão da edição gênica. Bem, 1813, Liebig estabeleceu efetivamente essa questão dos fertilizantes. Então, nós tivemos uma revolução da química. E estamos vendo agora o outro salto da agricultura mundial, que é essa revolução biológica. Coloco nesse pé. Nós aqui na Embrapa Trigo, nós tivemos talvez um dos maiores cases mundiais na década de 80. Veja, eu fazia faculdade de agronomia e a gente chegava a usar, na década de 70, início dos anos 80, levava dentro do carro detergente para passar nos para-brisas para tirar a graxa de tanto pulgão que batia nos para-brisas. Eu vivenciei esse período, eu vivenciei. E daí, junto com a FAO, nós temos ainda um laboratório aqui na Embrapa Trigo, se começou o trabalho com as vespinhas. Fizemos uma biofábrica e foram distribuídas essas vespinhas, que ainda hoje estão aí, né? E nós tivemos um dos maiores cases de domínio e controle biológico de pulgão via os inimigos naturais. Primeiro case. Vamos ao segundo case. Eu vou usar um dado que eu estive no dia de campo da Coamo. Eles tiraram lá em Alqueire, né, 2,4 hectares, e levantaram uma lona onde tinha 36 sacos de ureia. Se nós não tivéssemos o uso do inoculante, o Brasil não seria competitivo em soja. Em função do bradyrhizóbio, uma bactéria que dá a competitividade do trigo, da soja, para vencer
sem necessidade de nitrogênio, essa fixação biológica dá grande vantagem comparativa do Brasil para a produção de soja, que levou o nosso país hoje a chegar a 43 milhões de hectares de soja, ser o primeiro produtor mundial, superando os Estados Unidos, que está produzindo 124 milhões de toneladas. Nós estamos passando de 155 milhões de toneladas de soja. Isso a um custo baixíssimo, né? A um custo baixíssimo. Eu uso 2, 3, 4 vezes a dose. É tão barato que ele é. Equivalente num alqueire a 36 sacas de ureia. Bota isso no custo de produção. Nós não seríamos competitivos sem esse achado. E a Embrapa se sente muito honrada em contribuir com isto para o país. Tanto é que no nosso balanço social, quando falava em investimento em pesquisa, né, a cada real que foi posto na Embrapa no ano passado, foram gerados R$34, né, em benefício da sociedade brasileira, dentro da nossa metodologia de balanço social. No ano anterior foram R$24 a cada real posto. Colocar recurso em investimento em pesquisa gera esses benefícios, né? Então, nós também temos um evento de uma bactéria, né, que se mostrou promissora e estamos buscando desenvolver bioinsumo, porque ela é elemento que se mostrou promissor no controle do fusário, agente causal da Gibberella. A Embrapa Meio Ambiente, através do pesquisador Rodrigo Mendes, fez um exercício com 3 bactérias no tratamento de semente de trigo e reduziu em 20% o impacto da Gibberella na planta. Nós, na arroz e feijão, com esta metodologia, está se aplicando ao arroz, e nós estamos trabalhando também para a Bruzone, com a mesma expectativa, gerando bioinsumos. Nós geramos também com bactérias o bioma FOS, com vistas ao melhor aproveitamento do fósforo, liberação do fósforo e aproveitamento pelas plantas. Eu também já sou um usuário. Nós também, através de uma planta do mandacaru, cactus, está selecionado esse material, e para tolerância a seca é um novo achado que está rodando. Pela introdução do gene adequado, poderemos, daí um achado da Universidade da Argentina, que a Bioceres incorporou. A Embrapa Soja já desenvolveu, dentro dessa metodologia, a soja resistente à seca. Está patenteada. A Embrapa Soja, pela edição gênica, está fazendo um projeto para silenciar o gene antinutricional da soja, para ser melhor absorvido na composição de ração para suínos. É um projeto que está em andamento. Portanto, esta agenda dos bioinsumos, nós entendemos que será o ponto da nova revolução da agricultura, e tem que ser conduzido efetivamente com o expertise, com a ciência. Esse é o cenário, penso que assim a gente contextualiza os avanços que estamos tendo. Muito bem. Esse é o podcast AgroPlus, que traz informações de qualidade do setor agropecuário, convida pessoas que têm, então, muito a nos trazer, informações, resultados. A nossa agricultura se faz, então, de ciência, trabalho e resultados. E nessa, Jorge, de forma sustentável. Já se encaminhando para o final, gostaríamos das suas considerações finais, um recadinho aí para o nosso público, em especial, toda a cadeia produtiva do agronegócio e, de fato, a sociedade em geral, que tanto estimamos, Rui, levar informações efetivas, de qualidade, que possam trazer, então, novos torcedores, seu Jorge, para o agronegócio. E nesse está acontecendo uma grande revolução no país, no agro, não há quem possa assegurar esse avanço. Mas vou falar mais especificamente da questão da triticultura e dos cereais de inverno.
O Brasil está cultivando 3,4 milhões de hectares esse ano com trigo. E chegaremos a 4 milhões de hectares com grãos de cereais de inverno envolvendo aveia, triticale, cevada e centeio. Dos 74 milhões que o Brasil está cultivando. Veja, vencido o desafio da Bruzone e da Giberella, nós temos uma grande oportunidade com plantas descarbonizantes para intensificar o uso da terra no outono e no inverno. Toda a triticultura brasileira, 90% vai para panificação, macarrão, biscoito e grãos e pão. 90%. Ao redor de 10% vai para outros usos, ração. No mundo, são 783 milhões de toneladas de trigo, dos quais 160 milhões vai para a ração. Ora, o hemisfério norte tem dificuldade, então vai 20% de milho para a ração, vai cevada e vai ou triticale ou trigo. E nós aqui, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é extremamente relevante para a competitividade destas cadeias, que são geradoras de grande número de empregos. Veja, quando a gente coloca a geração, transformar o cereal de inverno em ração, e isso transformar em carne de aves, em carne de suínos, se nós fôssemos vender o grão, nós geraríamos aí 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Exportando, nós podemos chegar a 7 a 9 bilhões de dólares, agregando valor, gerando emprego local. O que é que nós estamos avançando? A intensificação do outono e do inverno, com que soluções? Ora, trigo para pastejo. Fatos. Serafina Correia, o 3º ano, já está no 10º ciclo de pastejo. Um trigo plantado em 8 de março do ano passado. Começou o pastejo na Granja Perim no dia 6 de abril e foi além de 20 de outubro. Este é o leite mais competitivo, a parte que eu tenho. Estruturando o solo. Vamos à Cachoeira do Sul, Paulo Ebsen, trigo BRS, esse foi o BRS Tarumax, vamos ao trigo BRS Pastoreio. Ora, plantado em maio, dia 16 de junho, o gado entrou a pastejar 186 cabeças em 126 hectares. Em 17 de junho, pesagem, 1,570 kg de ganho de peso diário. Em 9 de julho, em 17 de agosto, 1,530 kg. Se parou de pastejar no dia 9 de setembro. E no dia 27 de outubro estavam sendo colhidos mais 48,7 sacas de trigo por hectare, trigo de duplo propósito. Veja, R$ 1.850 em carne por hectare e mais 3.800 e poucos reais em trigo, R$ 5.880 com o trigo duplo propósito. Agora, aqui, o Amantino em Passo Fundo, produzindo pré-secado, produzindo ração. Tudo isso são fontes de renda, silagem em grão leitoso, com as oportunidades que a gente tem, ganhando escala. Então, há essa inflexão dos cereais de inverno como solução. Professor Bondan, ali em Sarandi, trigo BRS Pastoreio, estou falando de 2021, 26 centavos o custo da silagem dele. Isso foi apresentado no seminário aqui, realizado em 7 de outubro. R$ 17.500 de renda líquida quando converteu isto em leite. Isto existe, isto é possível. Estas soluções tecnológicas que vêm sendo discutidas nas 2 safras, pelo conteúdo tecnológico que a Embrapa está encarregada de levar, mudam a história da economia gaúcha e nós reduziremos o custo do Rio Grande do Sul para ser mais competitivo.
Não há como nós rodarmos a economia das empresas apenas vendendo fertilizantes por 3, 4 meses por ano. Não tem como segurar pessoal, não tem como uma cooperativa rodar seu quadro técnico apenas com a safra de verão. O risco é muito acentuado. Exato. Então, essa intensificação tornará o Rio Grande do Sul mais competitivo, reduzindo o seu custo fixo de produção. É isso que nós pensamos numa visão de Estado, um pensamento sistêmico, estruturado, onde as cadeias se reúnam e que a gente consiga, então, convergir para isto que é fazer agricultura. 10 a 14 horas de luz solar por dia, para convertê-las em alimento, fibra e energia. Esse que para mim é o conceito mais moderno de agricultura. E tudo isso nós já temos em suficiência a ciência, e com os avanços da ciência podemos avançar ainda muito mais. Em especial no pequeno e médio produtor, né, Dr. Jorge? Esse fluxo de caixa, né, que esse incremento do grão na comercialização ali por novembro, dezembro, né, que é decisivo em muitas situações para ele arrumar, por assim dizer, o fluxo de caixa dele, porque às vezes evita dele vender soja num momento de preço depreciado, né? Então, nesse sentido, o grão de inverno tem uma importância estratégica absurdamente importante para o pequeno, médio produtor. E claro que o grande também, mas o pequeno e médio tem muito menos escala de produção, que o grande ainda consegue se sustentar, mesmo com uma safra só. Mas nesse sentido, Dr. Jorge, nós temos um tributo muito grande à Embrapa, ao Dr. Alisson Paulinelli, que nos deixou há poucos meses atrás, né, que idealizou o sistema todo Embrapa, né, que desenhou, que fomentou a ida dos 1.000 técnicos, né, 1.000 agrônomos para os Estados Unidos fazer lá os seus mestrados, doutorados, trazer toda essa tecnologia para cá, tropicalizar, né, essas tecnologias e, enfim, dar todos esses saltos de produção que nos trouxe até aqui. Então, nós temos muito a agradecer ao Senhor, agradecer a toda a estrutura da Embrapa, né? E é importante que os nossos ouvintes valorizem isso, né? Porque isso é prata da casa, é coisa nossa aqui. Eu coloquei a Embrapa, é uma empresa pública para resolver problemas de Estado. Tá? Eu tive no dia 26 de abril, na solenidade dos 50 anos da Embrapa, e eu tive a oportunidade fantástica de estar encontrando o Cirne Lima. Foi ele o criador da Embrapa. Tá? Foi ele que estabeleceu as bases para a Embrapa. Depois, então, veio o Alisson, né, que deu prosseguimento a esta agenda. Nós tivemos com os criadores da Embrapa, o Pastore, né, junto com o Cirne Lima à época, e o Eliseu Alves, né, com 92 anos, aposentou agora da Embrapa. Mas só reportando, Rui, ao que comentaste, eu tenho comentado, a melhor safra de verão é preparada no inverno. Interessante. Seguro. As melhores colheitas de soja dos últimos 3 anos que nós tivemos esse ano foram obtidas onde era a Resteva de trigo. A melhor safra de verão preparada no inverno, para ser poeta. Assim como as flores da primavera são preparadas no inverno, a melhor safra de verão também é preparada no inverno. Muito honrado em poder contribuir nesta agenda que a AgroPlus, você, Diogo e Rui fazem, né? E a Embrapa, por ser empresa pública de Estado, ela tem esta visão e este compromisso de gerar as soluções tecnológicas em benefício da sociedade brasileira. E repito, no modelo que nós temos hoje do agronegócio,
né? A gente considera que o solo é o maior patrimônio e nós nos estamos sobre isso. Né? Nós temos como claro que o maior desafio hoje a ser enfrentado pela agricultura brasileira chama-se compactação e adensamento do solo, que quebram o agricultor, que quebram o cooperativo, que quebram os negócios em anos ruins e safra. Trago um fato: 30 dias de sol, 7 milímetros de chuva, 45 dias de sol, safra 2013-14 ali em Sarandi, 56 sacas de soja por hectare, quando o entorno não deu 20, 25. Por quê? Porque lá foi instalado o sistema de segurar toda a água que cai na lavoura, plantas 365 dias por ano no campo e o plantio em contorno. Eu estou falando da fazenda do Humberto Falcão. Como referência, estudo feito pelo professor Pedro Scostelli e a sua turma. Então, esse enfrentamento dessa questão é um tema não tangível, mas o solo é o nosso maior patrimônio. Eu vou usar o doutor Cílio nos tem colocado, nosso pesquisador sênior. Nós estamos e temos que evitar o mesmo equívoco que a Europa fez do empilhamento de nutrientes na superfície. Sim. E nós temos diagnóstico claro nesse sentido. Nós temos que corrigir perfil. Nós tivemos os casos do SESB Brasil. Ora, a média é de 131,5 sacas por hectare no SESB, enquanto que a média brasileira é 55,5 sacas. Isto é, atingimos 42% apenas do potencial que lavouras artesanalmente feitas conseguem. Isto é genética? Não. Isto é manejo. A genética é a mesma. É manejo. Então, fazer a artesania do agro, chamo esse termo porque a arte de plantar bem, de cuidar bem, para colher bem, armazenar bem, é o que nos levará à excelência dos ganhos de rentabilidade, produzindo alimento saudável e contribuindo para a cultura da paz, que é gerar alimentos para a segurança alimentar dos povos. Fico muito satisfeito em poder contribuir. Nos demande, a Embrapa Trigo é pública, é dos brasileiros, é dos gaúchos, e o nosso papel é gerar referências tecnológicas e apresentar para os agricultores e para o agro. Quem se aproxima de exercitar no campo a artesania do agro dessas indicações tem maior probabilidade de êxito e terá menor risco. E não nos cabe ficar discutindo ou perdendo muito tempo com o não feito. As referências são suficientes para que o Brasil, sem aumentar o metro quadrado, mas já aplicando o conhecimento que tem na mesma área hoje, a gente tenha o dobro da produção e da produtividade que nós estamos tendo. Uma satisfação muito grande. Um abraço. Obrigado. Gratos pela participação do nosso convidado especial, gratos também pela audiência. Somos o AgroPlus, o podcast do agro.